Alguns minutos depois de nós começarmos este debate, as coincidências são incríveis. São incríveis. Nós começamos esse debate, alguns minutos depois, o jornal O Globo soltou a seguinte notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconversou ao ser perguntado quando iria indicar o substituto para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Ao lado do colega venezuelano Nicolás Maduro, Lula deixou claro que se trata de uma decisão particular. Aspas. Isso é uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém. Fecho aspas. O jogo virou, queridinha. Não solta essa pra mim, não. Bem que você falou que mudava de uma semana para outra, foi de um minuto para o outro, né? E aí, o jogo virou, queridinhos? Bom, a tua proposta, a tua hipótese está colocada à mesa bem clara, Eu né? acho que isso pode significar que o governo... Significa. Significa. Vamos ligar para o Rony Fon. Você estava com informação privilegiada? Não, eu estou debatendo. Eu estou debatendo. Não, eu estou debatendo. Imagina. O alemão vai atrás de alguém? Vai nada. Certamente há resistências dentro do Senado, né? Por Lula ter mudado do dia para a noite, literalmente, né? O que mostra a dificuldade de negociação para esse cargo, né? Pode ser um tiro no próprio pé, escolher o Zanin. Mas não é só esse caso, né, Nicolau? O que ele estava falando foi o saneamento, foram outros também que mostram... Conjectura e refutação. Eu ponho as conjecturas com os fatos e tento refutá-las. Né? É o método científico, para quem já leu Karl Popper. Mas desculpa, Paulo Nicolai. Ele que estava falando. Não, eu te interrompi, não interrompi? Não, é você. Não, Olha, conversa de elevador entra primeiro. Campeonato de fair play. Essas dificuldades, elas estão se mostrando em várias frentes, né? Eu acho que algumas coisas sim passarão, que não é do nosso agrado, mas de qualquer maneira, há uma frente. Por exemplo, lei de saneamento, restatização da Eletrobras seria um absurdo. Eu vi no final de semana saindo, acho que foi na coluna do Lauro Jardim, ele falando que poderia, com a Previ, começar a restatizar a BR Distribuidora, que é a Vibra, ou seja... dinheiro de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, aquele que estava o Fukunaga, o escriturário do Banco do Brasil, como presidente, que foi instituído agora por uma ordem do deputado estadual do Novo, Leonardo Siqueira. Enfim, as dificuldades elas estão aí. Para essa talvez seja uma a mais dela, né? Mas há descontentamento e não tem tanta facilidade. Exatamente. Até porque se passar, né? O texto do arcabouço fiscal, o Pacheco ele vai ficar com uma moeda a menos. E uma crítica ao que o Lula disse hoje também não é uma questão dele próprio, né? É uma questão do Estado, é uma questão pública. Isso precisa estar claro. Exatamente. Aí agora nós voltamos à figura jurídica da desgraça do STF. Que o STF inventou a desgraça. Daniel Silveira recebeu a graça... e o STF tirou a graça. Então ela inventou a desgraça. Então, é um sujeito desgraçado. Teve o despior agora. Nunca houve, nunca antes na história deste país, o STF desgraçou alguém. Né? E o Daniel Silveira, que tinha recebido a graça, ele ficou... sem graça. Desgraçado. Ele ficou desgraçado. Porque, eu vou repetir aqui a fala do Lula, que é uma linha. Aspas... Isso foi uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém. Isso é uma coisa tão minha. Isso é uma coisa tão minha. Isso é uma coisa tão minha. Por que eu falo isso? Porque o Daniel Silveira foi desgraçado porque a graça nesta decisão não poderia ser uma coisa tão do presidente. Agora pode? Essa frase não complica ainda mais essa nomeação que já está sendo tão questionada pelas pessoas que têm decência jurídica, decência constitucional, argumentativa desse país? É a falta, eu não sei, eu estou fazendo uma análise aqui, vocês me corrijam, mas é a falta da distinção do que é público e do que é privado, né? Isso é uma coisa tão minha. Não tem isso. O que o Nicole fala do Estado. Não é? Eles estão confundindo tudo, estão misturando tudo como sempre misturado. Assim, para mim, o mais bizarro nisso é que fica tão claro que para o atual presidente o Estado é dele. Né? Como se ele estivesse discutindo onde ele vai passar o final de semana. Exato. E não deve satisfação a ninguém como cidadão convencional. O cara é o presidente de um país, como se é uma coisa minha, né? É um absurdo. Sim. Exatamente.